O texto que vem em mente, meus irmãos, é Lucas capítulo 10, o final, a última perícope, dos versos 38 ao 42, o famoso encontro de Jesus com Marta e Maria. Eu queria ler com os irmãos e em seguida pensar a respeito da boa parte do discipulado. Lucas 10, do verso 38 ao verso 42. A palavra do Senhor nos diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar ao Senhor? Abaixa sua cabeça. Vamos pedir para que o Espírito de Deus nos conduza nessa reflexão. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mediador, ó Pai, ao qual preparou um novo e vivo e definitivo caminho de acesso à Tua presença. Nós nos voltamos a Ti pedindo que o Senhor, ó Pai, a maneira como o Senhor sempre faz, por meio da Tua voz, da Tua palavra, o Senhor nos modele, o Senhor continue a nos sensibilizar a respeito da Tua doce presença e a transformar nossas vidas conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nos proporcione nesse momento agora, um momento em que o Teu Espírito, por meio da Sua Sagrada Escritura, possa falar poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração, é a nossa expectativa, no santo nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, o que é mais importante no relacionamento com Deus? Existem questionamentos que nós podemos considerar como simples, mas que com um pouquinho de reflexão a gente percebe que a resposta para eles nem tanto. O que é mais importante quando a gente pensa na nossa relação com o Senhor? O vertical, se eu tenho entendido bem de tantas vezes que eu tenho vindo aqui, a ênfase é justamente nisso, na presença de Deus. E no quanto nós muitas vezes nos distraímos a respeito dessa presença. E essa presença, ela faz isso, ela nos lembra de quem nós somos, ela nos lembra de onde nós fomos tirados, e ela traz para nós esse santo temor, não é? À medida que a gente contempla quem Deus é, a gente percebe que nós não estamos diante de qualquer um. Na história da teologia, muitas maneiras foram usadas para descrever ou melhor, traduzir o que significa Deus ser santo. E dentre elas, uma muito conhecida é de que Deus é outro. Ele é outro. Ele é totalmente diferente. Ele é singular. Dizer que Deus é santo é dizer que Ele é outro. Mas esse outro Ele nos quer. Não porque precisa de nós, não porque nós temos coisas grandiosas a dar a Ele, mas simplesmente porque Ele nos quer. Nós cantamos aqui: nós amaremos até o fim porque Ele nos amaste primeiro. Deus é esse que nos chama para uma relação com Ele, mas eu repito, o que é mais importante nessa relação? O que cabe a mim e a você, a nós como corpo de Cristo, respondermos nessa relação? Quais são as exigências que o próprio discipulado com Jesus e a jornada com Ele tem para nós? A gente não pode negar, meus irmãos, que serviço talvez seja uma das respostas mais imediatas que nós podemos dar. Deus espera que nós venhamos servi-lo. E talvez você já tenha uma bagagem aí repleta de formas, de períodos em que você serviu de determinada forma, serviu às vezes cantando, ensinando, enfim, serviço. Porém, a gente não pode negar que o serviço ele é coberto de desafios na jornada cristã. Quem aqui nunca foi frustrado no serviço ao Senhor? Obviamente não por causa de Deus, mas justamente por causa da vida como ela é, debaixo dessa realidade de pecado. Viver em nome de Deus é um desafio. Viver no serviço ao Senhor também é um desafio. E isso traz para nós o quê? Frustrações. Mas, meus irmãos, quantos de nós também não somos e já não fomos tentados no serviço? Tentados a receber os aplausos, tentados a receber os holofotes sobre nós,
tentados a sermos reconhecidos como os eleitos, não como a Escritura coloca para nós, mas como aqueles que receberam um patamar diferente na comunidade de Jesus e que devem receber dignidade maior. Quando a gente começa a pensar sobre o serviço e na maneira como a gente se relaciona com Deus, a gente talvez pode se distrair com isso. E o meu intuito ao pensar nesse texto é justamente convidar cada um de vocês a pensar no nosso relacionamento com Deus. E nesse processo de se relacionar com Ele, o que de fato é mais importante? Aquilo que nós fazemos ou diante de quem nós estamos? E aqui, nessa noite, eu pretendo pensar com os irmãos a respeito da boa parte do discipulado com Jesus. Que nada mais é do que estar aos pés deles, meus irmãos, aos pés dele, e ser conduzido por sua palavra. É isso que importa. É isso que é o mais importante na jornada com Jesus. Se talvez você tenha dúvidas do que responder a respeito do que é mais importante no relacionamento com Deus, eu me arrisco em te sugerir algo. A boa parte com Jesus é estar aos seus pés e ser conduzido por suas palavras. O que nós fazemos não entra no plano primordial. É apenas detalhe, comparado com aquele que, como o próprio Jeremias disse certa vez, mesmo diante de caos, o Senhor é a minha porção. Deus é um bem nosso, porque Ele se entregou por nós, e Ele é a dádiva maior pela qual eu e você precisamos ansiar. O vertical tem que ser para essa comunidade, também para nós que temos o privilégio de algumas vezes estarmos aqui, um lembrete do que é mais importante para nós, a boa parte, o próprio Senhor. E para isso, meus irmãos, eu dividi a nossa reflexão em duas partes. A primeira parte é que essa passagem nos mostra que o serviço excessivo, ele pode distrair a mim e a você. O serviço excessivo pode nos distrair. Olha só o que o texto diz para nós. Verso 38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta e Maria, possivelmente aqui, são as mesmas mulheres relatadas em João capítulo 11. Se você lembra muito bem do relato da ressurreição de Lázaro. Ou seja, eram mulheres que faziam parte do núcleo de Jesus, mas que tinham algum grau de intimidade mais profundo com ele. Lucas não narra que a chegada de Jesus e seus discípulos foram um povoado, possivelmente Betânia, e a gente pode ver isso lá no próprio capítulo de João, capítulo 11, 18, que era um povoado ali próximo mesmo da região de Jerusalém. Como vocês sabem, acredito que os mais letrados aqui teologicamente vão saber muito bem que a região ali de Jerusalém ela é um tanto quanto difícil de peregrinar por ali. Às vezes 3, 4 quilômetros se torna uma jornada muito maior devido às dificuldades do ambiente. Então nós temos aqui Jesus possivelmente chegando aqui com os discípulos na casa de Marta e Maria. E eu digo os discípulos porque o texto não é claro para nós, mas a reação de Marta e Maria talvez sugira para nós que Jesus estava acompanhado. E Jesus, quando ele chega ali, é muito interessante vermos o contexto do capítulo 10. Porque Jesus enviou 72 discípulos, para que eles fossem em nome dele, a servirem, curarem, enfim, realizarem obras ali, que de alguma forma também sinalizassem que o Messias havia chegado ali. Os discípulos depois a fazerem isso, voltam até Jesus. Jesus tem um diálogo com eles, mas entre o encontro de Jesus com Marta e Maria e esse momento nós temos uma parábola aqui. E essa parábola é a parábola do bom samaritano, ela não está aqui à toa. Na construção que Lucas faz, Lucas quer que nós, ao lermos esse texto, percebamos que Jesus quer trazer de alguma forma para nós a importância do serviço em nome dele, mas sem se esquecer do relacionamento com ele mesmo. Não é à toa que ele tem esse relato aqui em seguida. Mas o que é curioso, meus irmãos, é que o fato de Jesus ir com os discípulos mostra uma postura de uma das mulheres que muitas vezes a coloca como uma vilã, não é? A gente lê muitas vezes o texto de Marta e Maria e a gente coloca um contraponto entre Maria e Marta. Mas o texto vai colocar para nós, vamos tentar pegar os detalhes aqui. O texto diz o seguinte, que eles chegam ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta possivelmente era mais velha, por ser colocada como aquela que é a que
tem a autoridade sobre o lar, e é o nome dela que é um nome associado à casa que Jesus está indo. Mas o texto coloca para nós que Maria, sua irmã, ela ficou sentada aos pés do Senhor, mas Marta estava ocupada com muito serviço. Serviço é algo importante. E como nós já falamos aqui no início, o serviço faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. Deus não nos chamou para passividade. Ele não chamou cada um de nós aqui para recebermos um nome que é dele, e a partir disso aguardássemos apenas seu retorno, sem termos nenhum movimento de representação do seu reino. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus nos incentiva para que as nossas boas obras brilhem diante dos homens, para que os homens glorifiquem ao Pai das luzes. Então, um ponto para nós não é olhar para esse texto como se Jesus, estivesse aqui, que é Deus, estivesse aqui negando o valor do serviço. Não é esse o ponto. Mas de alguma forma parece que Jesus condena o serviço excessivo. Porque, por mais que o serviço seja importante, meus irmãos, acho que é interessante também pensarmos que a importância do serviço está no fato de que, por mais que formalmente na história da igreja isso não seja enfatizado, não é exagero dizer que o serviço é um meio de graça. E o que são meios de graça? Em poucas palavras, meios de graça são nada mais do que práticas e movimentos que a igreja recebe para que a gente torne a ação do Senhor mais concreta e palpável para nós. E para que nós desenvolvamos a nossa jornada de discipulado com Deus. A oração, a comunhão dos santos, o jejum, a leitura e meditação da palavra são movimentos que nós precisamos para que a nossa saúde espiritual ela seja desenvolvida e a gente torne cada vez mais consciente da presença do Senhor. O pastor Samuel colocou no início para nós aqui que Deus já está aqui. Isso é uma verdade absoluta, Deus está presente. O grande ponto é que nosso coração é duro demais, muitas vezes, para percebê-lo. E nós precisamos de dinâmicas, de um ritmo da graça, como alguns dizem, para que a nossa vida se adeque ao próprio ritmo de Deus, e assim nós nos tornemos mais conscientes e sensíveis a Ele. Só que o grande ponto aqui é que Marta, ela, por mais que esteja fazendo algo louvável, que é servir, ela está servindo a Jesus, e isso é muito importante, mas o serviço dela, a quantidade de serviço, está proporcionando algo ruim para o relacionamento dela com Jesus. E o texto vai dizer que ela está ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? O termo ocupado aqui, que nós vemos ocupada, ele é um termo que, se você olhar depois, e eu tenho certeza que os mais curiosos vão confirmar isso aqui, se não me engano, na revista Corrigida, você vai ver o termo distraída e não ocupada. Porque no grego a ideia não é que ela está necessariamente com muitos afazeres e está apenas assim, eu tenho muita coisa aqui para fazer, mas daqui a pouco eu vou lá. Não, não. Os muitos afazeres estão proporcionando para ela distração com algo mais importante que está acontecendo. É como se Lucas quisesse trazer para nós que a ocupação do serviço de Marta está tirando a atenção de Marta de algo mais importante, de algo que importa muito aqui. Isso é muito sugestivo, meus irmãos, porque a Almeida, Revista e Corrigida, traduz mais ou menos assim: andava distraída e com muitos serviços. Ou seja, nós temos alguém que possivelmente está muito preocupada com quem ela está recebendo, não é? E ela não está recebendo qualquer um. E eu acho que muitas vezes a gente é tentado a isso, não é? Quando a gente fala que a audiência que nós temos é o Senhor, a régua sobe, né? Eu não estou mais falando com qualquer um, eu estou falando com aquele que é outro. E isso talvez muitas vezes exige de nós movimentos que aos nossos olhos tornarão o nosso serviço melhor e louvável da parte de Deus. É como se Deus olhasse para nós e a gente quisesse ouvir: servo bom e fiel, meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. O grande ponto disso é que isso tira de nós o ponto importante da jornada de fé, que é amar o Senhor e amar os outros, não a nós mesmos. É interessante que o chamado de Jesus, nós devemos amar o próximo assim como nós mesmos. E aí a gente faz aquele joguinho assim, né? Então eu preciso me amar mais, que eu amo mais o outro. Mas a questão é o seguinte: você já se ama. Esse que é o ponto.
Você não precisa ser ensinado a se amar. Você se ama. Você quer de fato o melhor para você. Você quer de fato receber aquilo que é louvável para você. Só que o grande desafio é você quantizar que o mesmo que você quer para você, você quer também para o outro. É por isso que é contracultural e contra uma natureza pecaminosa que é em nós. Amarmos a Deus e amarmos ao outro e fazermos tudo isso sem nos esquecermos do Senhor. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui justamente para isso. Se as obras da carne são inimizade, libertinagem, são todas as camadas do pecado que nós vemos na realidade aqui nos nossos relacionamentos, o Espírito de Deus, ele traz fruto. Ele frutifica em nós. Mas percebe que a linguagem do fruto que Paulo usa, ela já proporciona para nós algumas reflexões, como é algo que é gradual, é algo que alimenta. Percebe que o nosso serviço, ele não pode ser apenas o serviço excessivo que nos distraia do que Deus nos chamou e que proporcione para a gente ali apenas o deleite no final de dizer que eu fiz o melhor prato, eu fiz o melhor culto, eu fiz a melhor mensagem, eu fiz o melhor. Às vezes esse fiz o melhor está carregado de um coração distraído e que pensa que está antenado quanto aquilo que Deus espera de nós. Marta está distraída. Marta está distraída. Alguns de vocês, eu acredito que leram um dos melhores, particularmente para mim, o melhor livro de C.S. Lewis, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Para quem não leu, esse livro basicamente é uma ficção em que C.S. Lewis ele vai, por meio dessa ficção, fazer algumas críticas à igreja do seu ambiente, né? E a igreja anglicana, enfim, algumas coisas, quanto até mesmo o exercício de fé dos membros e, de modo geral, a vida cristã ali. E a história é muito interessante, porque você tem dois demônios. Um demônio experiente e um seu sobrinho, que é um demônio que está estudando na faculdade, na escola dos diabos lá, e aprendendo a como lidar com o ser humano. E eles chamam o ser humano de paciente, né? O seu paciente. E o inimigo nada mais é do que o próprio Deus. E o C.S. Lewis ele é genial, porque ele vai falando, o diabo experiente vai orientando o mais novo de como proporcionar ambientes de tentação, ambientes de desobediência, ambientes que proporcionem para o seu paciente uma jornada que, por mais que seja dentro de uma igreja, continue sendo fracassada. E é interessante, eu não lembro agora qual das cartas, mas é Vermelindo e Maldanado, isso aí, Maldanado. Maldanado é o experiente, ele diz o seguinte: se tem algo, parafraseando ele, se tem algo que é importantíssimo que você desenvolva no relacionamento com seu paciente aí, é a distração. Você não precisa tirá-lo do culto. Você não precisa fazer com que ele deixe de ser cristão. Você só precisa distraí-lo. Porque se você distraí-lo, você já cumpriu o dever de tirar o coração dele do foco correto. E isso é muito verdade para todos nós, não é? Talvez em algum momento desse sermão, uma mosquinha passou na sua frente e você está entendendo agora o que eu estou dizendo para você, né? Está percebendo agora porque talvez embaçou aí, ou você lembrou de alguma coisa que você tem que fazer depois daqui, ou como não lembrar também dos problemas que nos assolam, e tantas coisas que têm justamente a especialidade de nos distraírem. Meu irmão, se preocupar com a distração na sua espiritualidade é tarefa séria e importantíssima. Porque é a distração que está nos colocando na passividade. Mas eu vou dizer uma palavra talvez mais dura em relação a Deus: na indiferença. Nós talvez estejamos iludidos de que estamos agradando e servindo ao Senhor, mas estamos distraídos no excesso das demandas que nós pensamos que quanto mais fizermos, nós iremos glorificar o nosso Deus, Ele nos amará mais, nós amaremos Ele mais. Mas não, talvez nós estejamos como Marta, distraída com muito serviço. Mas existem algumas consequências disso, porque o texto vai colocar para nós que Marta ela vai fazer o quê? Aqui é um repeteco do foi a mulher que tu me deste, sabe? É mais uma vez aqui alguém se voltando para o próprio Criador e dizendo que ele é culpado. E ele tem que fazer alguma coisa. Porque Marta está distraída, e aí ela percebe que Maria não está com ela,
como assim você não está servindo comigo? Não, Jesus, você não está vendo lá? Faz alguma coisa. E você percebe que o texto coloca, a gente às vezes não consegue perceber porque é um texto curto, mas perceba alguém magoada, uma pessoa que está ali com um sentimento de mágoa pelo que está acontecendo, porque aos olhos dela, ela está recebendo o Rei dos Reis, ela está certa, ela está recebendo o Salvador do mundo, ela está certa, ela está recebendo o Messias, mas ela não está entendendo que o Messias está preocupado muito mais com o que Ele tem a dar a nós, e não do que nós devemos dar a Ele. E o ponto aqui é que essa confusão faz com que ela diga o quê? Verso 40. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Sabe quando você começa a avaliar seu serviço e olha para o seu irmão que está do seu lado, e aí você começa a cobrar o seu pastor, você começa a cobrar até o próprio Deus, por que as pessoas não são como eu? Por que as pessoas não servem a Deus como eu sirvo? Por que elas não são tão fiéis ao Senhor como eu sou? Cantam como eu canto, tocam como eu toco, pregam, ensinam, cuidam, aconselham. E a gente começa a ter essa dinâmica qual? Que nós estamos nada mais nada menos do que numa competição, não é? Eu estou lendo um livro, meus irmãos, de um teólogo de espiritualidade que já faleceu há um bom tempo, chamado Henry Nouwen. E é um livro titulado Comunidade, que é um livro de artigos que ele escreveu sobre comunhão, sobre comunidade. Ele vai dizer que nós muitas vezes nos esquecemos que a gente, quando é pequeno, a gente sabe conviver com as pessoas. Talvez você vai se lembrar que quando você era pequeno, você não se preocupava com muita coisa, com ser o melhor ou o pior, você apenas vivia a vida. Só que à medida que você vai crescendo, e principalmente quando você entra no ambiente de escola, o Henry Nouwen fala que é o momento onde você começa a perceber que a caneta do outro é melhor que a sua. E aí você percebe que o caderno do outro é melhor que o seu. E aí você percebe que o outro sabe mais do que você, e vai proporcionando agora, na sua formação, esse desafio de viver em comunhão sem proporcionar competição. Ele diz que justamente o que nós precisamos é enfrentar isso em nossas igrejas. Porque nossas igrejas, muitas vezes nós estamos aqui, em uma medida ou outra, competindo uns com os outros. Sendo que o Senhor nos chama para que como comunidade, isso é muito precioso, como comunidade, nós viemos contemplá-lo. O problema não está em servir, mas na relação de Marta com o serviço. E o final das contas aqui é talvez pensar que quando o serviço se torna um ídolo, um meio pelo qual nós pensamos que teremos a satisfação que nós ansiamos, ele vai afetar nossas relações com as Martas da nossa vida e com a relação com o próprio Deus. Mas o nosso tema principal do Vertical é sobre presença, não é? E a segunda lição, meus irmãos, é justamente de que o discipulado, o discípulo, ele nunca deve estar ocupado demais para se sentar aos pés de Jesus. Se o serviço excessivo pode distrair você, lembre-se que você nunca deve estar ocupado demais para se assentar à mesa com Jesus. João Calvino dizia que quando ele gastava tempo de oração, ele gastava algumas horas, 1 ou 2 horas orando. E quando ele tinha muitos afazeres e as coisas complicavam muito mais, ele orava 4 horas. A gente muitas vezes tem aquela dinâmica do tipo, Deus sabe, né? Orar em todo tempo, né? Então você está andando, eu estou orando. E a gente justifica a nossa apatia de fé e o nosso senso de muitas vezes não nos dedicarmos a viver diante do Senhor mesmo, em mecanismos que a gente consegue administrar. Não, eu vou vivendo a vida aí, Deus está comigo. Eu estou orando em pensamento. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Por favor, tome cuidado. Eu estou orando. Mas o grande ponto é que, meus irmãos, as disciplinas de fé, elas precisam ser intencionais. Você precisa de fato ser alguém desejoso de estar aos pés do Senhor. Você precisa ser alguém que realmente, quando está nos seus afazeres e percebe que veio aquele lapso de eu não orei hoje, ore. Se você puder fazer isso, ore. Se você percebeu que talvez assim, você está duro, seu coração está duro, está pesado, e você precisa ouvir a voz de Deus, vá fazer isso. Não negocie os convites que a própria providência de Deus faz para mim e para você. Pois toda vez que nós temos esse senso de inclinação a nos dobrarmos a Deus em oração ou meditando na palavra dEle, é porque Ele está nos chamando. Deus está nos chamando para contemplá-lo, e a gente precisa ansiar isso.
O grande problema é que quando nós não temos uma dieta espiritual que é de fato intencional, meu irmão, a sua fé vai começar a definhar. E é isso que acontece. Você passa 2, 3 dias sem abrir sua Bíblia. Você passa 3, 4, 5 dias sem ter momentos de oração. Eu não estou aqui para qualificar que momentos de oração longos são mais efetivos do que momentos curtos. Mas com certeza você vai concordar comigo que é de se estranhar se para alguém que tem uma vida de fé de 30 anos, 20 anos, 25 anos, 10 anos, e não consegue orar mais do que 20 segundos, isso talvez seja um sintoma ruim. Se você não consegue ter uma dieta de oração pela qual você se dedica em desenvolver isso, talvez isso seja um sintoma de alguém que está frio. Se estar longe de Deus, não orar mais, não ler mais a palavra do Senhor, não ansiar pela comunhão dos santos, é algo que não faz diferença mais para você, quando você não tem essas coisas, meu irmão e minha irmã, eu arrisco a dizer que você talvez esteja distante de Deus. Talvez você se distraiu. E a distração, ela faz justamente isso, ela pega o nosso coração e redireciona para outro trono, para outros altares, para outras coisas de valor, e a gente passa a perder a vitalidade da nossa vida espiritual, que é o que mantém a gente de pé. Mas o texto coloca para nós que o discípulo ele não deve fazer isso. Ele nunca deve estar ocupado demais para não estar aos pés de Jesus, e Maria é um exemplo disso. Porque o texto vai dizer para nós no verso 39 que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. A expressão sentada aqui no grego, ela está no passivo. É como se o texto dissesse que Maria foi sentada. É como se ela foi atraída, sabe? É como se ela foi colocada ali naquela presença. Não é que ela, por espontânea vontade, vai eu vou sentar aqui, mesmo que eu sou rebelde com Marta, eu não quero ajudar ela na cozinha, eu não quero ajudar servindo na casa, eu vou me sentar. Não, não. Maria estava mais sensível à presença daquele que estava na casa dela, e foi atraída por essa presença a se assentar aos pés. Mas é muito importante a gente enfatizar que o ministério de Jesus, ele quebra paradigmas. Porque naquela época, meus irmãos, e eu acho que não é novidade para vocês saber que o tratamento que as mulheres recebiam era um tanto quanto difícil. As mulheres não tinham a liberdade que elas têm hoje de estarem numa reunião como essa aqui, sentado nas primeiras cadeiras. Elas não tinham esse privilégio de, quando recebessem alguém, ficassem numa roda com os homens ali e participando dos mesmos diálogos e conversas. Não tinha isso. Só que nós vemos que na própria revelação, a gente começa a perceber que a expressão estar aos pés é uma expressão que ela sempre tem sinônimo de discipulado. A ideia não é que estar aos pés significa apenas um movimento que ela teve de se assentar, mas todos aqueles que estão aos pés de alguém, no judaísmo do primeiro século, são aqueles que estão para ouvir um mestre. São aqueles que estão ali numa postura de submissão ao ensino de um rabino. Talvez os irmãos vão lembrar aqui de Mateus capítulo 5. Jesus sobe ao monte, se assenta e os seus discípulos vão até ele. A ideia é que ele está acima e os discípulos estão aos seus pés ouvindo. Você vai se lembrar muito bem de Atos, se não me engano, Atos 22, onde vai falar que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Porque justamente a linguagem de estar aos pés é o sinônimo de que esta pessoa que está aos pés está em um relacionamento de discipulado com esse outro. Então o grande ponto aqui é que há uma quebra de paradigma. Porque nós temos uma mulher aqui agora, que está assumindo essa relação de discipulado que era só privilégio de homens. Eram somente homens que eram convocados para serem discípulos, mas Jesus vem justamente para fazer isso, meus irmãos. Para mostrar para nós que na presença dele não há mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas todos somos como ele, e aperfeiçoados à imagem dele, filho de Deus por adoção. Isso é maravilhoso para nós, isso tem que aquecer seu coração, isso tem que tornar você cada vez mais digno, não pelo que você faz, não por quem você é, mas por quem você se tornou nele. É por estarmos em Jesus, é por nos achegarmos a Ele, que nós somos dignificados, e que agora somos aquele que temos nas nossas mãos a boa parte. Porque o diálogo depois, Jesus responde Marta. E como eu disse, a tendência de olhar para Marta como uma vilã, a resposta de Jesus é diferente.
Porque Jesus não responde com grosseria e Jesus não faria isso. Mas o grande ponto é que ele coloca para ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Você está preocupada e inquieta, ou seja, você está distraída e gastando suas forças e energias em coisas que não importam aqui agora. Eu vou fazer uma inferência aqui, meus irmãos, eu arrisco a dizer que Jesus agradeceu Marta. Marta, obrigado pelo que você está fazendo. Obrigado por demonstrar seu amor, mas entenda uma coisa. Mais importante do que você tem a dar para mim, eu repito o que eu disse anteriormente, é o que o próprio Jesus possivelmente pode ter dito para ela: é o que eu tenho a dar para você. E isso talvez esteja implícito na boa parte que ele coloca que Maria escolheu. Meus irmãos, quando nós pensamos a respeito da boa parte, justamente da ênfase que Jesus dá, uma coisa só é necessária. É como se Jesus voltasse para Marta e dissesse: Marta, o que é mais importante de tudo é que no relacionamento comigo você seja conduzida por mim. E não necessariamente fabrique no seu próprio imaginário aquilo que você deve fazer por mim. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Porque talvez muitos de nós, pelo tempo de caminhada que nós temos em uma igreja, em um ministério, nós sejamos tentados a pensar que nós já sabemos tudo e já temos tudo nas mãos para sermos discípulos fiéis. A gente talvez olhe para aqueles que estão começando na fé e pense: eu acho que eu vou mostrar para ele porque eu tenho o pacote completo aqui do discipulado ideal. Você é incentivado a justamente pegar os pequeninos e levarem eles à maturidade por meio de relacionamentos intencionais de discipulado. Mas existe um grande ponto aí que a gente se esquece. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho grande dificuldade com a expressão discipulador. Porque por mais que eu entenda que nós de alguma forma somos discipuladores, essa palavra para mim sempre vem carregada de um desejo de ser Jesus. De um desejo de ser aquele que vai determinar a jornada e o caminho do outro. E não de um discípulo maduro, que está andando com um discípulo mais fraco, e os dois seguindo o grande mestre. O grande ponto aqui da boa parte, meus irmãos, é justamente esse. Nós precisamos ser alimentados pelo próprio Deus. E aqui vai a pergunta, caminhando para a nossa conclusão: o que tem alimentado sua espiritualidade? Será que talvez você se sente satisfeito sempre que você cumpre os protocolos dominicais? Eu fui à igreja, eu cantei, levantei minhas mãos, eu dei uma palavra legal para uma pessoa, eu decorei um verso bíblico, eu li a Bíblia todos os dias essa semana, e eu estou lá dando um bom testemunho no meu trabalho. Tudo isso é importante? Sim. Mas quando a nossa vida vira protocolar, a gente começa a fazer a listinha, né? Orei, li a Bíblia, conversei com o pastor, li a Escritura e aprendi que eu tenho que orar pelo pastor Silvio, que ele é o pastor presidente aqui, tenho que orar para os demais pastores e tal. Ou seja, a gente começa a tornar a vida cristã como algo que a gente administra, né? Que a gente sabe a maneira pragmática, vamos dizer assim, né? De ter o sucesso diante de Deus. Meu irmão, se isso está alimentando você, eu quero dizer para você que você está muito longe do Senhor, que você está muito distraído, que você está preocupado, que você está inquieto e que você perdeu a boa parte. De que adianta servir o mundo inteiro e perder sua alma? Maria escolheu a boa parte. E é interessante como termina o texto, porque o texto diz assim: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu pensando nesse texto, quando eu preparava a reflexão, em tanta infinidade de aplicações que a gente pode fazer, como alguém que crê na soberania de Deus, e no ato gracioso do Senhor de nos convencer dos nossos pecados, de irresistivelmente nos atrair para Ele, e de nos garantir que nós chegaremos no final como bem-aventurados diante dEle e entraremos no teu gozo, é saber que uma vez na presença de Deus, uma vez para sempre. Isso nunca será tirado de nós. Seus pecados, meus irmãos, os pecados de vocês não são capazes de separar vocês do amor de Deus. Os nossos fracassos de fé não são capazes de fazer isso.
as pessoas que nos machucaram, e até mesmo aquelas que nós machucamos, nós não temos em nossas mãos a capacidade de nos separarmos do Senhor. Porque hoje nós somos sustentados por esse amor que nos atraiu a sentarmos a seus pés. E na presença de Deus sermos alimentados por Ele. E por sermos alimentados por Ele, nós temos hoje poder do alto para vencer os pecados que nos assolam, os fracassos da nossa espiritualidade, para vencer nossas inquietações, preocupações e ajudar o nosso coração distraído a se voltar para o trono correto, para o Senhor. Essa é a boa parte. Deus, e somente Ele. Somente o Senhor, somente o Senhor. A presença do Senhor é para alguns o principal tema da Escritura. Porque justamente esse é o problema que se desencadeia depois do pecado. Nós fomos expulsos do jardim, meus irmãos. Querubins estão lá, diante do Senhor, e ninguém consegue acessar a presença de Deus por si só. Mas o grande ponto é que o segundo Adão, Jesus Cristo, aquele que veio por nós, Ele adentrou o lugar santíssimo, como sumo sacerdote diante de Deus, apresentou a oferta perfeita por mim e por você, para que nós hoje não pudéssemos mais nos prendermos, não estivéssemos mais presos a serviços e sacrifícios que nos tornassem aptos a chegar à presença do Senhor, mas é Ele, é nos achegando a Jesus. Na presença do próprio Jesus, nós somos conduzidos por esse novo e vivo caminho, a presença de Deus. É isso que eu e você precisamos, nos lembrarmos daquilo que nós somos muitas vezes, especialistas em esquecer. Deus nos quer, Deus te quer, Deus deseja você, não porque você tem coisas a dar, mas porque Ele simplesmente te quer, por te amar. Essa é a boa parte, essa é a boa parte do discipulado, meus irmãos. Se Jesus um dia chegou na sua vida, se você está sentado aos pés do Mestre, o que a palavra de Deus chama você a fazer hoje é ouvir a voz dEle, ouvir a voz do Mestre, e saber que estar aos pés de Jesus é a boa parte que nunca será tirada de nós. Abaixa a sua cabeça, vamos orar juntos. Santo Deus, eterno Pai, nós o louvamos, Senhor. Louvamos porque a Tua palavra nos lembra do Teu amor, nos lembra de que a nossa vida é construída sobre um firme fundamento de amor. Nós lembramos, ó Pai, de que não há nada em nós que tenha impressionado ao Senhor, motivado o Senhor, levado o Senhor a vir até nós, mas é justamente pela Tua boa vontade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que todos os dias nos perseguem, ó Pai, que nós hoje estamos aqui. O amor fiel do Senhor, ó Pai, é justamente o ambiente em que a nossa vida, agora na Tua presença, acontece. O Teu amor fiel, Pai, é justamente a razão de nós olharmos para a nossa vida e sabemos que mesmo apesar de nós, o Senhor é por nós e nos conduz de glória em glória, de fé em fé, demonstrando graça sobre graça por meio de Jesus Cristo e nos ensinando, ó Pai, a viver uma vida digna do nome que nós carregamos. Por isso, Deus, não permita que o nosso coração pecaminoso nos distraia, que o nosso coração pecaminoso, ó Pai, coloque preocupações e inquietações em nós, que nos levem a um distanciamento do Senhor, mas que assim como Maria nós venhamos, ó Pai, sermos atraídos pela boa parte, a parte mais importante, que é estar aos Teus pés na Tua presença, na certeza de que isso nunca será tirado de nós, porque essa boa parte é nos dada por graça, Pai, nós a recebemos como dádiva, como presente do alto, porque é assim que o Senhor quer, que como os Teus filhos, nós vamos viver na Tua santa presença. Obrigado pela Tua imensa graça por nós, e continue a falar aos nossos corações no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.